Olá, eu sou o Erson, eu estou conduzindo a nossa primeira parte do tutorial. Então, primeiramente precisaremos na aba Data, a opção Datasets, arrastando para nossa área de trabalho, onde com clique duplo sobre o ícone, nós veremos as nossas bases de dados disponíveis e com clique duplo selecionaremos a Vine que será utilizada nesse tutorial. Sendo assim, a partir do momento do clique duplo, já carrega os dados para a nossa área de trabalho, para nossos próximos passos da comunicação. Uma vez selecionado então os nossos dados, iremos então selecionar mais dois itens que precisaremos no nosso processo de construção. Então nós iremos até a barra Model, onde nós iremos selecionar o Neural Network. Iremos também até a aba Evaluate, onde nós selecionaremos o Testing Score. Uma vez selecionados, faremos as ligações entre o Datasets e o Testing Score e o Neural Network com o Testing Score. Note que a partir do momento em que é feita as ligações, se dá de fato a primeira execução a partir dos dados selecionados da base de Windows. Então, antes de darmos sequência, existem alguns pontos importantes que devem ser observados nestes dois itens que selecionamos há pouco. Primeiramente, no Neural Network, nós temos a possibilidade da escolha da quantidade de neurônios dentro da nossa rede de neurônios. Então, é uma possibilidade aberta ao usuário de alterar esse valor e ter um funcionamento melhor ou às vezes pior, de acordo com o valor que é selecionado. Temos também a função de ativação, em que nós temos algumas possibilidades de escolha. A primeira, Identity, ela vai funcionar como um problema para resolver algum gargalo linear e que os dados possam possuir dentro da sua construção. Temos então também a função de ativação logística, a função de ativação tangente hiperbólica e a função de unidade linear retificada como opções então para serem utilizadas como função de ativação. Então, no nosso tutorial vou mantê-la como a de unidade linear retificada. Outra variável também que nós podemos selecionar no Neural Network é a Solver, onde nós temos três opções. A LBFGS-B, ela é um otimizador na família dos métodos Quasi-Newton. Temos também a SGD, que é um trabalho de um gradiente estocástico de descida, e a Adder, que é um otimizador baseado também em um gradiente estocástico. Também outro parâmetro importante no processo do Neural Network. Para o tutorial também nós manteremos como o Adder. E por fim nós temos o Alpha, que é a nossa finalização, nós podemos alterá-lo de acordo com aquilo que nós esperamos dos dados. E também o número máximo de iterações, que também é disponível ao usuário fazer essa alteração de acordo com o desejo, com aquilo que ele necessita. Vou terminar então de falar sobre os parâmetros da Neural Network. Vamos agora abrir então com um duplo clique sobre o ícone do Testing Score e temos então alguns parâmetros importantes na parte de teste e validação. A primeira validação que é descrita, a Cross Validation, ou então a validação cruzada, em que podemos definir o número de faults, em number of faults, com números 2, 3, 5, 10 e 20. Pela documentação do Orange, ele sugere que usualmente são utilizados entre os índices de 5 e 10 faults. Note que ao selecionar um número de faults, a Neural Network novamente realiza a computação com os valores apresentados pelo Testing Score. Nós temos também então a Cross Validation by Feature,
onde tem um funcionamento parecido com a Cross Validation anterior. No entanto, é feita uma seleção categórica dos features a partir de meta features para o cálculo do número de folds. Temos também o Random Sampling, onde nós podemos definir a quantidade de repetições a partir do Repeat Train Test. Temos o Train Set Size, em que ele segue a proporção de acordo com que é selecionado os valores. Nesse caso, por exemplo, utilizando da Train Set Size de 70%, a proporção seria de 70% para treinamento e 30% para teste e validação dos dados e resultados obtidos a partir da Neural Network. Em seguida, nós temos o Live Run Out. Ele é um teste, um processo confiável, um processo estável. No entanto, ele é lento, como reportado pela documentação do Orange. Temos o Test on Train Data, que utiliza de todos os dados para teste e de todos os datos para treinamento. No entanto, como reportado também pelos documentos do Orange, ele possui um índice maior de erros do que em comparação com os demais. Finalizando, então, nós temos o Test on Test Data, em que temos como data para essa opção um Data Signal apenas, e o Target Class, onde nós temos os tipos de VIN que nós podemos selecionar entre 1, 2 e 3, em que à medida que nós selecionamos e observarmos Evaluation Results, nós vamos observar que temos os valores para cada tipo de VIN em separado. Então, como último item do Testing Score, temos um modelo de comparação, em que nós podemos selecionar algumas opções, como a área da curva ROC, a Classification Accuracy, F1, Precision, Recall, Log Loss, Specificity, em que nós podemos, a partir dessas opções que nós temos no modelo de comparação, definir alguns valores com que nós utilizaremos para a visualização e comparação do funcionamento da rede neural, bem como fazer uma comparação com os dados que foram apresentados como entrada no processo de construção. Para esse tutorial, então, nós vamos manter como área Underwork Curve, porque nós iremos utilizar a plotagem da curva ROC mais à frente, no final, como método de apresentar os dados e os resultados do Neural Network. Outra funcionalidade importante disponibilizada pelo Orange se deve a facilitar também o processo de implementação dos códigos, aproveitando desse modelo de rede neural. Então, na aba Model, temos a opção Save Model, em que ele salvará então esse modelo que nós temos da Neural Network. Então, para fazer comunicação, primeiramente precisamos realizar a comunicação entre o datasets e o Neural Network, e em seguida fazer comunicação com o Save Model. Fazer o clique duplo sobre o Save Model, nós temos então a janela de configuração de salvamento, onde nós podemos optar pelo autossalvamento, e desde que já tenha sido salvo uma primeira vez. Então, salvando esse arquivo, nós vamos então definir o seu nome, Neural Network, e ele será um Pickle Model. É uma extensão de arquivo que é reconhecida pelo Python. Então, partindo da documentação do Orange, nós temos um exemplo do carregamento dele em Python e um exemplo utilizado pela documentação com Logistic Regression Classifier. Então, nós utilizamos a partir do import Pickle o carregamento do modelo que nós temos então implementado no Orange. Por fim, então, encerrando essa primeira parte da apresentação, nós vamos então fazer a renomeação dos ícones,
Então, para fazer essa renomeação dos itens, nós vamos selecionar o item e vamos no teclado o F2, em que podemos selecionar o nome, então renomear. Nesse caso, nós vamos renomear os datasets para Vine, com o nome de Vine, em referência ao nome da base de dados que nós estamos utilizando nesse tutorial. Olá, eu sou o Thiago e vou falar do componente DataTable, onde a gente vai nessa parte Data, puxamos o componente DataTable e fazemos uma ligação de nossa base de dados com o componente DataTable. Ao se dar o duplo clique no DataTable, a gente vê a representação em tabela desse conjunto de dados, onde esse conjunto de dados são resultado de uma análise química de vinhos cultivados na mesma região da Itália, onde se tem 3 tipos diferentes de vinho. Cada vinho é formado por 13 atributos, que são representados por cada coluna da tabela, e possui 178 instâncias, que são referentes aos vinhos e suas características. Agora vamos em Evaluate, Rock Analysis, puxamos, fazemos uma ligação em Rock Analysis, que damos duplo clique. A Rock Analysis mostra a curva ROC para o modelo testado, que é o Neural Network. A curva representa uma taxa de falso positivo em um eixo X em relação a uma taxa de verdadeiro positivo no eixo Y. Como a curva tende próximo a 1 no eixo Y, mostra que o modelo testado apresenta uma boa classificação dos dados. Aqui em Target a gente escolhe os tipos de vinhos para apresentar a curva ROC. Aqui a gente está testando o modelo Neural Network. Se estivéssemos testando outros modelos, apareceriam aqui para a gente verificar a curva ROC. Em curvas, essa opção trata todos os dados de teste como se viesse de uma única iteração. Aqui mostra a média dos verdadeiros positivos. Essa opção mostra a média dos verdadeiros positivos e falsos positivos. E aqui mostra a curva individual do modelo testado. Aqui a gente pode mexer em operadores de análise da curva ROC, onde aqui a gente tem o custo de falsos positivos, que a gente pode alterar, o custo de falsos negativos, e aqui define a probabilidade anterior. Agora a gente vai utilizar a matriz de confusão. A gente pega ela aqui, arrasta, faz um ligamento na matriz de confusão, dá um duplo clique, e a matriz de confusão consegue fornecer para a gente em número ou proporção as instâncias entre as classes previstas e a atual. Com ela podemos observar quais as instâncias foram classificadas erradas e como. Aqui a gente pode ver que tem 59 tipos de vinho 1, e onde classificou corretamente todos os 59 vinhos do tipo 1. Aqui temos os 71 vinhos do tipo 2, onde conseguiu classificar 68 vinhos do tipo 2 de forma correta, e 2 vinhos do tipo 2 ele classificou como do tipo 3, e um vinho do tipo 2 ele classificou como tipo 1. Aqui a gente tem 48 vinhos do tipo 3, onde ele classificou 47 vinhos do tipo 3 de forma correta, e um vinho do tipo 3 ele classificou como tipo 2. Aqui na matriz de confusão a gente consegue ver pelo número de instâncias, que é essa forma aqui, a proporção de predizer dos vinhos pela porcentagem, e a proporção da nossa avaliação atual aqui. Tem jeito de salvar também, como arquivos HTML ou PDF. E assim ficou a nossa representação de rede neural no Orange. Obrigado.